Fala, perseguido! Estou na área para trazer as melhores análises para vocês desse domingão, dia 28, onde nós teremos Brasileirão, como vocês estão vendo aqui, muitos jogos interessantes e excelentes para poder trabalhar. Nós temos Série B, beleza? Eu vou comentar, meu foco hoje vai ser realmente Brasileirão nesse domingão, tá? Para mim é onde tem as melhores oportunidades. Eu vou deixar sempre, como eu deixo aqui, né, um bilhete para você. Para você que não é inscrito ainda no canal, é interessante que você se inscreva para você, tá? Porque todos os dias tem análises como essa. E essas análises vai te ajudar na sua assertividade, vai te dar um direcionamento para que você tenha uma assertividade maior e, consequentemente, lucre mais, tá? Então, se você não está inscrito, se inscreve agora no canal e compartilha com seus amigos que apostam com você. Beleza? Eu tenho certeza que isso vai ajudar todos vocês, até para a gente discutir aqui. No final, sempre comenta a sua aposta, comenta a sua opinião em relação a cada jogo que eu vou estar comentando aqui, se você concorda, se você discorda de alguma coisa que eu falei. E vamos para cima juntos, tá? Lembrando que no final do vídeo eu sempre deixo um bilhete aqui para você, beleza? Vamos lá, começando com o Bragantino contra o Fluminense, jogo que acontece às 11 horas da manhã, beleza? Galera, esse é um jogo, assim como todos os outros jogos que a gente vai ter, que é bem interessante. Eu ainda não tenho essa confirmação sobre as escalações, tá? Se o time que vai a campo é o time titular ou não. Porque, por exemplo, o Palmeiras, ele vai poupar alguns atletas, né? O Rafael Veiga estava suspenso, mas na escalação, quando eu olhei aqui agora, pode ser que ele poupe o Estevão, sabe? Pode ser que ele poupe o Aníbal Moreno, pode ser que ele poupe alguns jogadores ali do meio campo. Mesmo assim, é uma equipe muito forte, tá? Mas no caso, por exemplo, de um Bragantino, se ele poupar os seus principais atletas, ele não tem um banco à altura dos principais atletas do time titular. E tem um ponto também muito importante: o Bragantino, ele vem de um jogo muito desgastante, né, que foi pelo meio da semana, contra o Barcelona de Guayaquil. Aí vai ter esse jogo contra o Fluminense e da próxima semana vai ter um jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Beleza que é uma sequência de 3 jogos dentro de casa, mas é um ritmo muito forte que pode atingir o físico da equipe do Bragantino, e eu não sei ainda se o Pedro Caixinha vai com o time titular, tá? Então as análises que eu vou fazer aqui, não só desse jogo, mas dos outros jogos, é baseado no time titular que vai a campo. Se você identificar que vai poupar jogadores do time principal, aí você deve evitar fazer qualquer tipo de aposta no pré-jogo e levar para o ao vivo, beleza? Já que fica aqui só esse adendo que é muito importante para o decorrer aqui na hora de fazer suas apostas, beleza? Então aguarda as escalações. Se for com o time reserva, não aposta no pré-jogo, leva para o ao vivo e no ao vivo você busca alguma coisa, de acordo com o que está acontecendo. Se for com o time titular, pode seguir o direcionamento que eu vou estar falando para vocês aqui, tá? Vamos lá, o Bragantino dentro de casa é uma das equipes mais chatas, uma equipe realmente muito, mas muito enjoada, porque ele sabe jogar muito bem no seu campo. Algo que eu gosto muito que se destaca quando o Bragantino joga em casa é para eles marcarem pelo menos um gol, né? Por exemplo, contra o Vitória foi 2-1, contra o Atlético Goianiense foi 3-1, contra o Atlético Goianiense, Atlético Paranaense 1-0, contra o Barcelona agora recentemente um 3-2, tá? O Fluminense jogando fora de casa é um time que ultimamente estava sofrendo muitos gols, né? Só que com a chegada do Thiago Silva, o time já melhorou muito defensivamente, né? Onde contra o Cuiabá não tomou gol, beleza? E contra também o Palmeiras não tomou gol, que foi esses dois jogos aqui, ó. Não tomou gol nem contra o Palmeiras nem contra o Cuiabá, depois que o Thiago Silva estreou, né? Isso já é um destaque muito grande. Os jogos do Bragantino geralmente são jogos favoráveis para gols, então um dos mercados que eu sempre fico de olho é justamente o mercado de gols, né? Pelo menos o over 1,5 nos jogos do Bragantino. Se for com o time titular, eu acredito que vai ser um jogo favorável para isso. Dentro de casa, eu sempre gosto, como eu falei aqui, em todos os jogos o Bragantino marca pelo menos um golzinho dentro de casa, ó. É tanto que ó, não tem nenhum jogo dentro de casa que o Bragantino não marcou. Então eu gosto sim de estar olhando para esse cenário do gol do Bragantino, se for com o time titular. Mesmo o Fluminense fortalecido defensivamente, né, com o Thiago Silva, eu acredito que marca pelo menos um golzinho a equipe do Bragantino dentro de casa. Beleza? E olho também, obviamente, no over 1,5. Só que, mais uma vez, dependendo se for com o time titular. Tá pagando em 33, dá para aproveitar no ao vivo. Para mim, o mercado de gols é o melhor mercado para se atuar aqui, e escanteios no ao vivo, tá? Eu não quero favorecer nenhuma das duas equipes, porque eu vejo um jogo muito equilibrado. Por mais que o Fluminense esteja na parte de baixo da tabela, o Fluminense melhorou muito nos últimos jogos. Desde o jogo do Criciúma, que o Fluminense deu uma melhorada, né? E no caso do jogo contra o Cuiabá e contra o Palmeiras, que teve a volta do Arias, né, do Keno, teve a estreia do Thiago Silva, o time deu um salto muito grande.
Inclusive, uma das apostas que eu recomendo para vocês aqui fazer, se estiver pagando bem no longo prazo, é que o Fluminense não cair. Eu não acredito que esse time vai ser rebaixado, tá? Já deixo aqui logo gravado, é atento para vocês. Beleza? Continuando, nós temos às 4 horas o jogo do Flamengo contra o Atlético Goianiense. O Flamengo também pode poupar alguns jogadores, mas mesmo que poupe alguns jogadores, o time do Flamengo, ainda assim, no seu banco de reserva, é muito qualificado, né? E eu não acredito que Tite vai rodar todo o elenco. Eu acredito que pode poupar um ou outro jogador. Até porque o Flamengo está na briga com o Botafogo e tem um jogo a menos, né? Onde se vencer esse jogo a menos, seria o líder pelo saldo de gols, beleza? Então eu gosto sempre de estar de olho nessa vitória do Flamengo aqui, tá? O Flamengo é bem favorito contra a equipe do Atlético Goianiense, que é uma equipe que não vence, é uma equipe que é defensivamente muito frágil. Então eu gosto do handicap -1, que está pagando inclusive 1,50 para o Flamengo. O que é esse handicap -1? E é uma dica que eu deixo aqui para vocês, uma aposta de pré-jogo. Se o Flamengo ganhar o jogo com um gol de diferença, a aposta ela será devolvida. Se o Flamengo ganhar com 2 gols de diferença, a gente tem green. Em caso de empate ou perda do Flamengo, a gente tem red, tá? Então a gente só perde essa aposta se o Flamengo perder o jogo ou se o Flamengo empatar o jogo, beleza? Em caso de vitória, ou a gente tem um reembolso, se for por um gol de diferença, ou a gente tem um green, beleza? Atlético Mineiro contra a equipe do Corinthians é um jogo que eu vejo muito interessante e um jogo onde eu acho a odds muito justa. Quando a odds está muito justa, a gente não aposta, a gente leva para ao vivo. Eu gostaria que essa odds estivesse um pouco maior para pegar o menos 0,25 Atlético Mineiro. O que seria esse menos 0,25? Em caso de empate, a gente só perdia metade da aposta. Se o Atlético vencer, green. Se perder, a gente tomaria o red total, beleza? Porque eu gosto desse handicap e não gosto da vitória seca do Atlético Mineiro. Porque o Corinthians é uma equipe que pode complicar, que pode arrancar um empate. O Corinthians vem de uma partida muito ruim contra o Grêmio, isso é verdade, mas acabou não perdendo, encontrou um empate no final. Desde a estreia do Ramon, o time não perde, né? Ganhou do Bahia, ganhou da equipe do Criciúma, então vem de vitórias importantes, tá? Que já deu uma respirada para o Corinthians. Ainda está numa situação muito complicada, mas deu uma respirada. Só que em termos de elenco e coletivamente falando, eu vejo o Atlético Mineiro superior. O Atlético Mineiro é um time que tem um ataque muito forte, né? A gente está falando de Hulk, Bernardi, Paulinho, Scarpa, Arana, que é um lateral que apoia muito. Então é um time muito qualificado ofensivamente. Por isso que aqui eu deixo 2 opções para você, se você quiser trabalhar no pré-jogo, para juntar em algum outro jogo para fazer uma dupla. O primeiro é o empate anula Atlético, pagando em 22, dá para utilizar numa duplinha aí, tá? Que é interessante. E eu gosto também do Atlético Mineiro para marcar pelo menos um gol. Eu acredito que o Atlético Mineiro marca pelo menos um gol. É tanto que nos jogos dentro de casa, de 9 partidas, em apenas um que ele não conseguiu marcar, né? Em 8 eles marcaram. Então eu vejo isso muito bom, a média de gols marcados do Atlético Mineiro dentro de casa é muito grande e a do Corinthians de gols sofridos fora de casa é quase 2 gols por jogo, né? Então é sempre interessante estar de olho nesse empate anula, estar de olho no gol do Atlético Mineiro e também no ao vivo, estar de olho nessa possível vitória, dependendo de como esteja o jogo, beleza? Cuiabá e Atlético Paranaense é um jogo que eu também vou levar para ao vivo, não vou criar viés aqui de pré-jogo justamente pelo que eu falei. O Atlético Paranaense jogou no meio da semana, o Cuiabá também. Só que o Atlético Paranaense tem um jogo pela Copa do Brasil decisivo fora de casa. Então pode ser que poupe aqui os jogadores. E eu acredito que isso vai acontecer, tá? Então eu não vou atuar nesse jogo no pré-jogo, vou levar pro ao vivo e tomar minhas decisões lá no ao vivo. Grêmio e Vasco também é um jogo que eles têm jogo pelo meio da semana, no meio da semana, pela Copa do Brasil. Então também a gente pode correr um risco aqui, tá? Pode correr um risco aqui de time reserva. Mas o Grêmio, mesmo jogando fora de casa, né, ainda não jogando em seu estádio, o ataque tem funcionado. O grande problema do Grêmio é a sua defesa, que é um time que toma muitos gols. O Vasco vem se defendendo bem, mas eu acredito que o Grêmio tem totais condições de marcar pelo menos um gol aqui, beleza? Isso vem acontecendo em muitos jogos e o Grêmio tem essa média de gol marcado. Vou pegar aqui os últimos jogos do Grêmio, só para vocês darem uma olhada, ó. Os últimos jogos do Grêmio, jogando em casa, o único jogo que ele não marcou gol foi justamente contra o Internacional, né, o clássico, e o jogo também contra o Cruzeiro. Todos os outros jogos o Grêmio conseguiu marcar gols, né, e vem numa sequência até positiva aí com vitória sobre o Vitória
e o empate contra o Corinthians, onde jogou muito, mas muito bem. Aqui o jogo contra o São Paulo também eles jogaram bem, infelizmente não conseguiram a vitória, tá? Eu gosto dessa opção pro Grêmio marcar pelo menos um gol, dependendo da escalação que vá a campo, beleza? Mas eu não fiz essa aposta, é um jogo que eu vou trabalhar justamente no live. Na Série B, na verdade, antes de falar da Série B, tá? Vou falar aqui do jogo do River Plate, isso. Cara, o River Plate vai estar jogando com o Sarmiento dentro de casa, o River Plate que perdeu o último jogo, beleza? Dentro de casa. Então acredito que o River vai vir com tudo aqui, com força máxima contra a equipe do Sarmiento. E o River é muito favorito, tá? Essa equipe do Sarmiento é uma equipe muito frágil. Então, olho nessa vitória do River, dá para utilizar até junto com o empate anula do Atlético Mineiro ou o gol do Atlético Mineiro. Para mim ficou uma duplinha sensacional. Já mais uma dica aí para você. Beleza? E na Série B também eu vou recomendar para você trabalhar somente no live. Por quê? Perceba que muitos dos jogos aqui hoje nesse domingão eu vou trabalhar no live. Porque é o seguinte, fator casa na Série B conta muito, muito, muito. Se você olhar os times quando joga dentro de casa, você vai ver uma de verdinho lá, ou empate, né? Agora, quando você bota jogando fora de casa, você vai ver vários vermelhos. Por quê? Quando o time joga dentro de casa, eles têm uma determinada postura. Quando joga fora de casa, eles mudam completamente sua postura. Parece que o rendimento cai demais. Isso é muito nítido na Série B, né? A gente não vê... Na Série A tem isso, mas é pouco. Mas na Série B é muito marcante, beleza? Por isso que nesse jogo aqui, nesses jogos que vão rolar, eu quero trabalhar no live justamente porque o Santos é a melhor equipe do campeonato, só que vai enfrentar um dos melhores mandantes, que é o CRB. O Fortaleza perdeu para o CRB esse ano, Fortaleza pela Copa do Nordeste. Né? O CRB está aí na Copa do Brasil, avançando, eliminando as equipes, porque justamente dentro de casa eles têm um excelente rendimento. Então, por mais que o Santos seja a melhor equipe, a gente está falando de um time que não perde dentro de casa. Então, eu vou trabalhar no ao vivo, né? Porque aqui realmente não tem um direcionamento fiel, confiável para poder passar para vocês. A mesma coisa com o América Mineiro e Ceará. O América não vende bons jogos e o Ceará vende uma goleada. O Ceará é uma equipe que pode surpreender aqui. Então não quero ser pego de surpresa caso ele surpreenda, mesmo jogando na casa do América. E Guarani e Brusque são duas equipes ruins, né? São duas equipes que estão ali na parte de baixo da tabela e eu considero como piores equipes, ao lado do Ituano também, então do Botafogo de São Paulo. Então, assim, são jogos que eu realmente não quero trabalhar, não quero arriscar o meu dinheiro em jogos ruins e não confiáveis como esse, beleza? E como eu vou trabalhar muito nesse domingão no ao vivo, o que eu quero recomendar para você entra aqui no Geração Green, o link está na descrição, porque lá, além de compartilhar algumas apostas de pré-jogo, eu também compartilho entradas no ao vivo, beleza? Porque ali quando eu mando nesse grupo do Telegram, você já vai lá e vê, né, a notificação e já faz a aposta no ao vivo. Então vai facilitar muito essa comunicação para a gente e te ajudar bastante. Então o link está aqui, é um grupo gratuito, Geração Green, o link está aqui, entra no Geração que a gente vai buscar oportunidade no live também, tá? Tamo junto, que Deus abençoe o domingão de cada um de vocês.